Bom dia, terceiro ano, tudo bem com vocês? Então hoje nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho com o arcadismo no Brasil, vamos encerrá-lo e também vamos realizar os exercícios finais do nosso revisional 1. Então, pessoal, para iniciar o nosso estudo, né, nós vamos conversar um pouquinho sobre esses conteúdos aí relacionados a algumas obras árcades, né? Então, nós vimos nas aulas passadas que nós tínhamos estudado um pouquinho sobre a poesia lírica árcade, que entra a obra Marília de Dirceu, né? E hoje a gente vai ver um pouquinho sobre a épica e sobre as poesias de crítica. Então, nós temos dentro da poesia épica árcade duas obras que merecem destaque. O Uruguai, do autor Basílio da Gama, que foi escrita em 1769, e Caramuru, que é de Frei Santa Rita Durão, que foi escrita em 1781. Ambas as obras falam sobre as visões e o enfrentamento entre os grupos, e as perspectivas elas são diferenciadas sobre a posição que os povos indígenas ocupam no imaginário literário do século XVIII. Então, gente, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o Uruguai. Ele conta a história do comandante português, o Gomes Freire Andrada, que luta contra a tirania de um padre, o padre Balda, que além de matar Cacambo, deseja casar seu filho Baldeta com a Líndia Lindóia. Então, a Líndia Lindóia era apaixonada pelo Cacambo. Com o massacre dos índios pelas tropas luso-espanholas, a culpa vai recair sobre os jesuítas, pois eles teriam atingido os nativos e não aceitarem, instigado, os indígenas, a não aceitarem as determinações do Tratado de Madrid. O que propunha esse tratado? Uma troca de terras no sul do país entre os espanhóis e os portugueses, e assim se lançarem em uma luta desigual. Então a obra ela é dividida em 5 cantos, e não tem divisão de estrofes, eles são escritos em versos decassílabos, né, todos com 10 sílabas poéticas e sem rimas. Esse poema épico ele se distancia da forma que o Camões propôs, né, que tinha influência clássica do arcadismo. E os cantos eles têm assim, por exemplo, o canto 1 fala sobre as tropas que se reúnem para combater os indígenas e os jesuítas. O canto 2 fala sobre a tentativa de negociação entre o exército e os chefes indígenas, e Cacambo também. Como não existe o acordo, acontece a luta, da qual saem vitoriosas as tropas que foi seguida pela retirada dos indígenas. No canto 3, Balda mata Cacambo, né, com a intenção de fazer seu filho, Baldeta, se casar com a Índia Lindóia, que era esposa de Cacambo. Né? Assim, o filho dele ocuparia a posição de chefe indígena. No canto 4, nós temos os preparativos do casamento de Lindóia e Baldeta. Como a indígena, sofrendo por ter perdido seu marido, ela não quer se casar, ela foge para o bosque. E ela se deixa picar por uma cobra e ela acaba morrendo. Enquanto isso, os brancos chegam à aldeia e os indígenas fogem. E no canto 5, Gomes Freire de Andrade consegue prender seus inimigos em uma aldeia próxima. Nesse momento são feitas referências aos crimes da Companhia de Jesus. Então, gente, essa obra é uma obra bastante importante para a nossa literatura justamente por causa disso. Né? Que ela foi bastante inovador, né? Como eu já falei para vocês, não tinha divisão das estrofes. E é uma crítica, né? Uma crítica aos interesses dos jesuítas que, entre aspas, defendiam, mas na verdade não defendiam. Eles queriam tomar a terra que seriam dos indígenas para eles, né? Então seria uma crítica a vinda dos jesuítas. Então o índio aqui ele é visto como um guerreiro que acaba superando o soldado português, tá? Essa segunda obra, gente, eu vou pôr um videozinho para vocês compreenderem melhor como que é a história, tá? Da onde que surgiu, na verdade. Eu quero começar convidando você a refazer a rota de um dos personagens mais emblemáticos da nossa história baiana, Caramuru. Quem faz os passos dele pela Orla de Salvador é o historiador e professor Ricardo Carvalho. Tá contigo, professor? Toda civilização tem um
Então, gente, por esse vídeo que vocês viram, né, vocês conseguiram perceber a importância, né, do Caramuru, vamos dizer assim, para o descobrimento da Bahia. Então, quando a gente fala dessa obra, a gente pensa assim, que ele ajudou, né, da base histórica desse descobrimento, né? Então, faz-se referências nessa obra a alguns fatos históricos que aconteceram, como, por exemplo, o temperamento indígena. Então, quando ele chegou aqui no Brasil, né, ele se viu ali em meio os índios que eram os índios canibais, né? Então ele ficou com medo, e quando ele deu o tiro, né, a lenda conta que quando ele deu o tiro, eles chamaram de Deus do Trovão, por isso que eles acabaram não fazendo nada com ele, né, deixando ele tranquilo lá. Então, gente, também eu queria falar para vocês, tem um filme que é Caramuru, a Invenção do Brasil. É bem interessante, claro que são fatos fictícios, são fatos que aconteceram, mas de forma fictícia, mas por ali a gente já pode ter uma visão mais ou menos do que acontecia. Então fica a dica para vocês aí, né, para vocês assistirem o filme, para verem de repente essa base histórica que ele fala ali, né, dentro no videozinho que vocês viram.
Também falavam sobre o habitante nativo do Brasil, o seu modo de vida, e referências mitológicas do universo maravilhoso, do universo pagão, do universo cristão, e também os versos e as estrofes, eles eram pautados nos modos camonianos, né? Era uma aventura mais descompromissada, né, de um herói que era um herói desapegado das questões históricas e sociais do seu tempo. Então é bem interessante essa obra, tá? Quem quiser pode assistir, ou quem quiser ler tem em PDF na internet. Vocês vão gostar, gente, é bem legal. E a poesia satírica, né, que é a poesia da crítica, como eu falei para vocês. É poesia que faz uma crítica aos poderosos. Então, gente, essa daqui nós vamos relembrar um pouquinho, né, que é a obra Cartas Chilenas. Então, são, na verdade, 13 cartas, né, e elas foram escritas por Tomás Antônio Gonzaga. Isso, né, é o que a gente sabe depois de 1845, porque até aí a autoria tinha sido anônima, ninguém sabia quem tinha escrito. E o pseudônimo utilizado para essa obra é o Critilo, então como se o Critilo escrevesse cartas para o seu amigo Doroteu, que na verdade quem é o Cláudio Manuel da Costa, que é amigo do Tomás Antônio Gonzaga. Então ela é composta por versos decassílabos, né? A gente sabe que são 10 sílabas poéticas, são brancos também, ou seja, não tem rimas. A linguagem é satírica, irônica e às vezes também agressiva. Os personagens é o Critilo, que é o emissor das cartas, o Doroteu, que é o receptor, e além deles, o texto também faz referência ao Fanfarrão Minésio, que é o governador do Chile, que no caso é tudo pseudônimos que eles utilizam ali, metáforas, né? Então, gente, a obra, ela se revela em meio de um tom satírico, né? São os problemas relacionados com o contexto em que elas foram escritas. Ela aponta para temas que estavam evidentes no período da Inconfidência Mineira, tá? Por exemplo, a injustiça, a corrupção, a tirania, abuso de poder, administração do governo, cobranças, altos impostos, né? O foco central dessa obra é revelar o quê? A corrupção de Luiz da Cunha Menezes, que seria o governador da capitania de Minas Gerais, né? Então ele governou o estado entre 1783 e 1788. Nessas cartas ele é referenciado como Fanfarrão Minésio, né? Então a gente já viu isso. Então, gente, como eu falei, redigida sob anonimato, então ele não queria dizer que era ele que escrevia, porque ele tinha medo, né? Medo de ser perseguido, né? Pela política. Então, gente, aquilo que eu já falei, trapaças na classe mais abastada, influência dos pensadores. Essa influência, eles tinham bastante essa influência, gente, por quê? Porque na época do iluminismo, né, que estava acontecendo, né? Então, por isso a influência. Gente, eu quero que vocês escolham uma das 3 obras que eu falei hoje e que vocês pesquisem ou resumam no caderno de vocês, tirem uma foto e postem lá no grupo da turma, tá bom? Para vocês conhecerem um pouco mais, certo? Um abraço e até a próxima aula.